A paz do Senhor, amados irmãos. Amados, abram vossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 8. Diz assim o texto sagrado: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefor. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. O tema da mensagem é: esse assunto acaba hoje. Eu vou contar até 3. Meu Deus, até arrepia um pouco, né? Eu vou contar até 3, você vai dizer em uma voz uníssona, para rachar o focinho do cão, você vai dizer: esse assunto acaba hoje. 1, 2, 3. Esse assunto acaba hoje. 1, 2, 3. Esse assunto acaba hoje. Se você acredita nisso, dê um brado de glória a Deus e pode tomar o seu lugar. Pode sentar. Pode sentar. Esse assunto acaba hoje. É bem verdade que as mudanças que a vida por si só nos proporciona, dobre atenção para a gente construir a mensagem. É bem verdade que as mudanças que a vida, de forma muito natural, nos proporciona, na sua trivialidade, faz com que eu e você venhamos sofrer, aspas, o transtorno das mudanças. É bem verdade que toda mudança para questões ruins, ou seja, você sai de algo bom para viver algo muito difícil, ninguém gosta. Isso é carregado de questões negativas. Você está em uma situação boa e está mudando para algo muito difícil. Obviamente ninguém gosta de viver essas mudanças. Ninguém gosta de estar vivendo uma vida de vento e popa, fluindo, tudo funcionando, e de repente uma catástrofe acontece, algumas perdas ocorrem, e isso é uma pancada no teu coração. Você fica sem chão, uma expressão que a gente usa muito, fica sem as pernas, você fica verdadeiramente estagnado, estático, né, por aquilo que aconteceu, e sofre essas mudanças. Isso vai afetar tanto você quanto talvez a tua casa. Emocionalmente, pessoas também são afetadas por conta dessas mudanças, desses retrocessos. Mas tem uma outra questão: não somente as mudanças negativas ou de cunho negativo que nós enfrentamos, existem também as mudanças de cunho positivo. Mudanças são carregadas também de processos e progressos. E aqui nós estamos diante de um texto onde Deus se encarrega de mudar a história do povo, não para um retrocesso, mas para um progresso. Deus está tirando o povo de uma situação escrava e está endereçando esse povo a uma terra boa que mana leite e mel. A primeira verdade que nós precisamos entender é que tudo aquilo que Deus libera sobre a vida do seu povo não é um simples comunicado, é um decreto. Porque quando Deus libera uma palavra, não é satisfação a homens, é um decreto deliberado dos céus. Então, quando Deus falou ao seu povo que iria colocá-los numa terra que mana leite e mel, Deus não estava prometendo algo que não estivesse dentro da sua capacidade de resolução. O que isso significa? Significa que Deus jamais irá nos expor a algo que não possa nos entregar. Vou falar de novo: Deus jamais irá nos expor a algo que não possa nos entregar. Quem faz isso é o ser humano. Eu e você que corremos esse risco de prometer N coisas para algumas pessoas e não conseguimos cumprir isso que nós estamos prometendo. Por quê? Porque nós sempre iremos depender de condições favoráveis para executarmos aquilo que nós estamos prometendo. Diferente disso é o nosso Deus, pois o nosso Deus, ele é totalmente capaz não somente de falar, mas também de cumprir aquilo que ele está dizendo. Então, lá no Rio, por exemplo, um calor terrível, e aqui também acredito que esteja bastante calor. Às vezes eu vou passear com a minha esposa
E não estando com muita grana, a gente vai dar uma passeada no shopping. Muito calor, muito quente, ar-condicionado ligado direto. E morando ali na Venda Velha, eu moro atrás de shopping Grande Rio. E às vezes eu vou dar uma passeada no shopping com a minha esposa. Andando pelo shopping, obviamente ela vai ver algumas lojas de roupa, vai ver alguma coisa, vai ver bolsa. E eu falo para ela, não adianta que hoje é só ver. A gente só veio aqui dar uma passeada. Minimamente aí a gente vai tomar um sorvete do McDonald's, sorvete do Bob's e bater um papo, comer um lanche, eu, você e Helena, beleza? Beleza. O que eu estou fazendo com isso? Embora seja algo muito bom estar passeando com a minha família, mas eu estou expondo a minha família a algo que eu não posso entregar. Eu estou fazendo com que minha família tenha acesso a situações que naquele momento eu não posso entregar nas mãos deles. Isso pode parecer muito simples, mas isso ocorre com todo ser humano via de regra. Só que Deus é diferente. Deus jamais irá te apresentar alguma coisa e falar assim, eu estou te mostrando, mas eu não tenho como te dar isso. Eu estou te prometendo, mas não tem como executar. Aquele sonho que Deus deu a você, se foi Deus que deu, Ele é totalmente capaz de cumprir. Não, vou falar de novo. Tudo aquilo que Deus liberou ao meu respeito, ao teu respeito, Deus é totalmente poderoso para fazer acontecer. Quem sabe Deus usou alguém, eis que eu te digo, e foi Deus que usou e falou coisas ao teu respeito, a respeito da tua casa. Foi Deus que falou? Foi. Então pode ter certeza que Deus é poderoso para fazer acontecer tudo aquilo que Ele falou ao teu respeito, a respeito da tua família. Se você precisava de uma resposta de Deus, e a inerrante palavra de Deus, a profecia maior, e Deus falou contigo através da palavra, pode ter certeza, Deus jamais irá te expor a algo que não possa te entregar. Então eu declaro nesta noite, se você puder levantar uma de suas mãos, eu agradeço isso, obrigado. Eu declaro nesta noite, eu não decreto, porque quem decreta é Deus, mas declarar eu posso. Eu declaro nesta noite, aleluia, que Deus irá cumprir palavras das quais Ele liberou a meu respeito, ao teu respeito. Isso inclui questões familiares, isso inclui questões emocionais, isso inclui questões financeiras, isso inclui questões profissionais, isso inclui questões espirituais. Deus falou, pode ter certeza, Ele é poderoso para cumprir. Deus promete o povo que iria conduzi-los a uma terra boa. E agora Deus vai movimentando aquela grande caravana. Na gestão ali, um povo debaixo da tutela divina e também, obviamente, debaixo da tutela de Moisés. Todos aguardando a direção de Deus, o caminho preparado por Deus. A via da qual seria chamada também a via de processos de libertação. Então, enquanto eles estão caminhando em direção à terra prometida, rumo àquilo que Deus havia dito há muito tempo, entendendo e compreendendo que tudo aquilo que Deus diz não é utopia, nem tampouco ficção, é verdade o que Deus fala, eles estão trilhando este caminho da promessa, que aparentemente distante, sim, mas alcançável. Distante, mas eles iriam chegar. Distante, mas eles iriam alcançar. O que isso significa, pastor? Significa que independentemente do tempo que você tenha aguardado, vai valer a pena você esperar. Vou de novo, eu tenho muita coisa para dizer, mas eu não quero perder uma vírgula daquilo que o Espírito Santo de Deus está me dizendo. E eu vou continuar profetizando à medida que o Espírito Santo de Deus me impulsionar para isso. Independentemente do tempo que você tenha aguardado, vai valer a pena todo esse processo. Talvez não esteja na velocidade que você deseja. E hoje falar sobre velocidade, eu sei que isso é um assunto muito patente aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, e isso é para uma outra mensagem, mas vou dar uma pincelada. Velocidade não pode ser sinônimo de qualidade, pois o nosso Deus, Ele é totalmente expert em nos tratar no âmbito da velocidade vinculada ao tempo. Deus sempre vai tratar comigo e contigo nesses dois âmbitos, nesses dois parâmetros, velocidade e tempo. Então não vai adiantar você querer adiantar processos. Não vai adiantar você querer pressionar o Senhor. Isso não vai rolar, não vai dar certo. O que Deus está dizendo a mim aqui é o seguinte: fica tranquilo, fica geladinho, fica de boa, pois a situação está funcionando, as engrenagens estão se movendo, só que não na tua velocidade, diz o Senhor. Está se movendo na minha velocidade, diz o Eterno. Mas uma coisa é muito certa: nós iremos chegar, nós iremos alcançar.
Então esse povo está indo. De repente Deus percebe algo na frente, porque o nosso Deus sempre estará a passos à nossa frente. Posso ouvir um amém? Percebendo Deus o que está para acontecer nesse trajeto em direção ao Mar Vermelho, obviamente, e atravessando o mesmo rumo à Terra Prometida, o capítulo de número 13, o pessoal da mídia, por gentileza, quebra esse galho para o seu amigo. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 17. Êxodo 13, versículo de número 17. Diz o texto sagrado, algo muito interessante, que Deus irá perceber claramente que algo precisa ser alterado. Eu vou ler para vocês. E aconteceu que quando o faraó deixou e o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra 2. Pode ficar melhor, da terra 2. Que estava mais o que, gente? Então você acabou de concordar que existe um caminho perto e obviamente antagônico a isso, existe um caminho mais longo. E agora Deus vai decidir qual caminho melhor. Ok? Pelo caminho que era mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, tornem ao Egito. O que Deus vai fazer? Pode deixar aqui se vocês quiserem, só um minutinho. O que Deus vai fazer? Dobre atenção. Deus, que está sempre passos à nossa frente, Ele sabe perfeitamente a estrutura tanto nossa quanto do nosso adversário. E sabe a capacidade minha e sua para enfrentarmos batalhas. Então, pelo fato de Deus conhecer quem era o povo que Ele estava tratando, libertando, movendo, mobilizando, Ele sabia perfeitamente, sabe perfeitamente, que este povo ainda estava em processo de libertação no que diz respeito às questões escravas. A mente do povo ainda era uma mente subjugada, era uma mente escrava. Esse povo não havia enfrentado nenhuma guerra a esse nível, não havia enfrentado nenhum adversário a esse nível. Então o que Deus faz para que o meu povo, vendo a guerra, ou enfrente uma batalha que ainda não enfrentaram, e pelo fato de não estarem preparados à altura dessa batalha, o que Deus vai fazer? Ele vai mudar a rota do povo, não os levando por um caminho mais curto, porém decidido conduzir o seu povo por um caminho mais longo. Por que isso? Porque Deus conhece a estrutura do seu povo, mas também sabe o quanto o adversário é capaz de se opor ao povo que não está preparado. Então o que Deus vai fazer? Ele vai mudar a rota, porém Ele não vai alterar o destino. Eu vou beber água enquanto você pensa. Deus muda a rota, mas não altera o destino. Talvez esteja bem longe o caminho que você está fazendo, percorrendo. Só que Deus manda te dizer que esse caminho mais longo não faz com que altere o destino. O caminho mais longo que o povo está andando não alterou o destino do qual Deus havia reservado para o seu povo. Talvez o que você tem passado, tem surgido incógnitas na tua mente, e você tem dito: Senhor, eu estou andando muitas léguas para alcançar o que o Senhor tem liberado para a minha vida. Só que Deus está te dizendo: o quê? Eu mudei a tua rota, mas não alterei o teu destino. Você está até andando mais, mas o que eu tenho para a tua vida está reservado, está intacto, oh glória, e guardado para você. Outra verdade que eu aprendo aqui, pode deixar mais um pouquinho. Outra verdade que eu aprendo aqui, para que o povo não retrocedesse. O que isso significa? Significa que depois que Deus move o seu povo, não pode haver retrocessos. Essa questão de retrocesso, isso talvez só cabe na tua mente. Na mente de Deus, não. Depois que Ele arrancou você do império das trevas, é para você seguir diretamente ao reino da luz. Depois que Ele arrancou você de uma situação, é para você chegar onde Ele quer que você chegue. Depois que Ele te libertou de uma questão, é para você alcançar aquilo que Ele tem reservado para a tua vida. Pare de querer ficar vivendo ambiguidade. Pare de querer ficar vivendo uma oscilação. Pare de ficar cocheando em dois pensamentos. Pare de ficar alimentando dúvidas, porque Deus está movendo a tua vida para você alcançar o que Ele tem reservado para você lá na frente. Esse ano não pode haver glória. Esse ano não pode haver retrocessos. Esse ano você não pode dar passos para trás. Esse ano é para você avançar.
A tua família não vai ficar retrocedendo. Na tua casa não haverá oscilações. Na tua família não terão pessoas cocheando em duas pensamentos. Ao contrário disso, nós iremos prosseguir, nós iremos avançar, nós iremos alcançar o que Deus tem reservado para nós. Outra verdade que eu aprendo nesse versículo, para nós entrarmos em outros mais, é que Deus estava evitando um problema que o povo não estava preparado para enfrentar. Vou falar de outro jeito. O pastor pegou aqui logo. Eita, o que é isso, igreja? O que é isso, pastor David? Vou te explicar. Deus está evitando o que zumba e você está querendo arrumar. Eu faço, eu aconteça. Deus está dizendo, baixa a bola. Porque se o circo pega fogo, você retrocede. Se o circo pega fogo e o teu opositor revelar as armas que ele possui, você não está preparado para isso, é capaz de você retroceder e enfrentar uma das maiores batalhas da tua vida e ser golpeado pelo adversário, e se arrebentar todinho. Vai ser um trabalho terrível para reparar as pancadas do teu coração. Então o que Deus está dizendo para você? Deixa eu conduzir você por outros caminhos, pois eu quero evitar problema que você não está preparado para enfrentar. Não, mas eu vou entrar. Deus está dizendo para você, não entre nessa situação, a não ser que eu diga que você deva entrar. Deus está evitando dor de cabeça para você, rapaz. E você está querendo arrumar dor de cabeça. Isso vai trazer problema para você e problema para a tua casa. A tua mulher já está te avisando, cuidado, o marido não entra nisso. E você está pagando para ver. Você está pagando para ver. Você está pagando para ver situações, determinadas questões. Eu também não quero dizer para você que você deva abrir mão daquilo que lhe pertence. Por favor, não quero ser indelicado nem extremista. Bem sei o que eu estou dizendo a vocês. Mas são questões das quais você e eu às vezes não estamos preparados para enfrentar. E às vezes nós achamos que estamos preparados à altura daquilo que está diante de nós. Aí sabe o que Deus está fazendo? Deixa eu esconder você disso. Deixa eu blindar você disso. Você está querendo, está cavando muita história, está querendo saber de muita coisa, está querendo entrar em assuntos que não cabem a você. Pronto, Deus já está dando aqui, eu já vou começar a falar mesmo. Então o que acontece? Deus está falando para você, não fique entrando em determinadas questões que não faz parte da tua alçada. Você não pode entrar em determinadas coisas que não cabem a você nem a sua família. Você vai acabar entrando numa arapuca, você vai acabar entrando numa baita armadilha e vai se arrebentar todinho. Deus está evitando você ter acessos até algumas informações que não cabem a você. O povo de Deus jamais iria enfrentar os filisteus. Por gentileza, gente, por favor, melhor dizendo, vocês conhecem a história, eles enfrentaram lá na frente. Mas naquele momento, não, pois a mente deles ainda precisava de um tratar de Deus. Segue-se o curso, eles continuam a jornada. Obrigado, pessoal da mídia. E de repente, no capítulo de número 14, Deus decide colocar o povo em um lugar específico para tratar desse povo. As coisas que eu aprendo com essa história são interessantíssimas. Por quê? Porque o povo já estava distante, basicamente, de Faraó e também dos seus soldados e do seu exército. O povo já estava respirando novos ares, praticamente, ares de libertação. Aquilo que estava sendo apresentado ao povo era uma nova ambiência. Era uma questão que estava totalmente carregada de liberdade, uma sensação de estar vivendo um novo tempo. De repente Deus percebe claramente que existem alguns pormenores que precisavam ser tratados. Pormenores e minúcias da alma do povo, a saber, o povo não somente precisava sair do Egito, mas o Egito precisava sair de dentro do povo. Então o que Deus vai fazer agora? Deus vai colocar o seu povo em um ambiente geograficamente sem saída. E todo mundo se revela debaixo de pressão. Todo indivíduo, via de regra, ele vai se revelar de alguma maneira. Ou ele é explosivo, ou ele é intuitivo,
Ou ele vai falar, ou ele vai ficar calado, de alguma maneira, ou ele vai orar, ou ele vai agarrar no pescoço, de alguma forma, ele vai virar uma estátua, ou ele vai sair correndo da situação. Todo indivíduo, via de regra, apresenta alguma reação quando está debaixo de pressão. A intenção de Deus aqui agora é fazer com que o povo viesse expor o que realmente estava no coração deles. Por que isso, pastor? Porque não adianta nada chegar numa nova terra, não adianta nada chegar a viver um novo tempo, se existem pormenores dentro do coração ainda. Não adianta nada viver uma nova esfera em 2025, meu Deus, um novo tempo. Mas o que adianta o tempo ser novo se ainda somos velhos indivíduos? O que adianta uma expectativa descomunal no ano de 2025, mas muita coisa que precisa ser tratada dentro do nosso coração. Mas o que Deus faz? Deus decide tratar o povo em uma situação crucial. Qual situação crucial? Deus vai conversar com Moisés e vai dizer a Moisés o seguinte, eu vou ler para você, capítulo de número 14, nós temos a partir do versículo 8, eu vou iniciar do versículo 1. Então Deus falou com Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pihahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente a esse local assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Primeira verdade que nós aprendemos aqui é que Deus já estava dizendo para Moisés o comportamento de Faraó. Ou seja, quando você conduziu o povo, Moisés, ao lugar que eu estou dizendo, Faraó, por conhecer o território, ele vai ter um diagnóstico pessoal acerca da mobilidade do povo. O que Faraó vai pensar? Eles andaram e não chegaram em local algum, se moveram à toa. Ou seja, Faraó vai pensar que toda a mobilidade do povo, toda a alegria de sair, toda a alegria de viver um novo tempo, tudo isso não vai dar em nada. O que isso significa, pastor? Vou te explicar. Deus já estava dizendo para Moisés o seguinte: o inimigo vai pensar em uma coisa, mas eu vou fazer com que ele veja uma outra coisa. O que Deus está sinalizando é o seguinte: eu vou fazer com que Faraó seja frustrado. Eu ouvi só alguns aleluia, eu vou falar de outro jeito. Deus está dizendo para Moisés que irá frustrar Faraó. Sabe quem será frustrado com tudo que está acontecendo na nossa vida? O inferno. Pois Satanás não tem acesso ao futuro. Isso você sabe perfeitamente, não é nenhuma novidade. E o fato de nós estarmos totalmente ligados a Deus e termos alianças com Deus, e Deus repartir conosco a sua vontade, Deus nos faz N promessas. E o fato de Deus nos prometer o que irá nos entregar, toda a minha mobilidade e a tua, faz com que o inferno ache que toda essa mobilização não vai dar em nada. Aí Deus está dizendo: eu irei frustrar Satanás. Porque todas as vezes que você está se movendo para viver aquilo que eu quero, a intenção do inimigo é ver em você uma desistência. Mas você não irá desistir. Glória! Você não irá desistir. A expectativa de Satanás é ver com que a tua família venha ser repartida, dilacerada, diluída, dividida. E Deus está dizendo: isso não vai acontecer. Deus está frustrando os planos do inimigo. Aí Deus está dizendo para Moisés que Faraó pensará, obviamente, que o deserto, o ambiente, a geografia cercou o povo, já era. Então Deus continua: e eu endurecerei o coração de Faraó, é o verso 4, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram desta maneira. Dobre atenção aqui, por gentileza. O que Deus está dizendo para Moisés, está fazendo com Moisés é o seguinte: está dando a Moisés informações privilegiadas. O que eu acho interessante dessas informações é que eu e você podemos ter tais informações. A questão é: o que nós iremos fazer após recebermos essas informações privilegiadas? E você vai descobrir no final da história. Moisés agora teve acesso a tudo aquilo que Deus estava prestes a realizar.
E Deus ainda deixou um adendo a essas questões. Disse assim: Moisés, o fato de vocês estarem distantes, olha essa aplicação, eu vou fazer com que Faraó se aproxime de vocês. E aqui eu paro um pouquinho para te explicar. Por que Deus está mexendo com quem está distante? Qual o tema da mensagem? Esse assunto acaba hoje. Esse assunto, pode ficar melhor, 1, 2, 3. Esse assunto acaba hoje. Faraó carrega a representatividade de um passado que se move, está vivo. Faraó carrega a representatividade da tirania, da opressão, da manipulação. Faraó carrega a representatividade da vontade sobre os demais. Faraó carrega a representatividade de um indivíduo que chicoteia os seus subordinados. Faraó carrega a representatividade de um indivíduo que aprisiona e não libera. Faraó carrega a representatividade de um ser que manipula dia a dia, ponto a ponto, os que estão ligados a ele. Faraó é esse passado que não quer abrir mão daquele que quer viver um futuro promissor e extraordinário. Então, que ideia de Deus é essa? De querer trazer Faraó, que está lá, distante do povo, para perto do povo. É porque não adianta nada o povo andar para frente e saber que tem um passado vivo que o assombra. Eu vim construindo essa mensagem com você para chegarmos na espinha dorsal que é agora. Por que esse assunto acaba hoje? Porque tem gente neste lugar que está prestes a viver coisas tremendas esse ano de 2025, mas parece que tem passado que está vivo, te assombra na atualidade e que manipula a tua mente, manipula a tua vontade, manipula o teu gosto acerca das coisas e talvez até a tua metodologia de vida. Deus nesta noite está dizendo que esse Faraó vai cair por terra hoje. Esse assunto não irá mais perdurar. Esse assunto acaba. Eu não tenho um hábito de fazer isso. Se eu fizer isso, vai ser só essa vez enquanto eu bebo água. Mas diga para 1220. Eu não tenho o hábito de fazer isso. Você vai perceber que eu não tenho. Vou pedir para você repetir, mas falar para os outros toda hora eu não gosto disso. Incomoda. Mas uma vez só eu vou fazer. Só para beber água. Diga para 1225 pessoas: se prepare, porque esse assunto acaba hoje. Diga aí. Diga aí, se prepare, porque esse assunto acaba hoje. Acaba hoje, mulher. Acaba hoje. A tua casa não será manipulada por Faraó. A tua família não será manipulada pelo inimigo. Aquilo que você tem administrado não será manipulado por Satanás. Faraó não vai ditar as regras daquilo que você tem projetado em Deus. Nesta noite Deus está dizendo: grava mesmo, que eu vou liberar uma palavra para quem está aqui e quem irá assistir depois ou quem está assistindo agora. Deus está pondo ponto final nesse assunto hoje. Esse assunto acaba hoje. Você não vai viver sua vida debaixo de ameaça. Ninguém vai ficar te ameaçando. Ninguém vai ficar te extorquindo. Ninguém vai ficar à tua sombra tentando arrancar o pouco que você tem e a paz plena que você busca constantemente. É uma ligação, parece que desmorona tudo. É uma mensagem, teu coração acelera. Aí vem aquela notícia: sabe quem mandou mensagem? Você diz assim: meu Deus, tomara que não tenha sido, foi fulano. Meu Deus, o que é agora? Eita glória. Esse assunto acaba hoje. Esse assunto termina hoje. Esse assunto termina hoje. Tem gente aqui que em suas orações tem dito: Senhor, embora o Senhor tenha me dado tanta coisa, mas sabe o que é que eu preciso? De paz. Eu preciso de tranquilidade. Eu preciso... Pastor, mas é a campanha da provisão. Deus irá prover a paz que você precisa.
Você acha que as provisões de Deus só estão linkadas ao vil metal? Deus é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Ter paz também é ter algo de valor. Ter tranquilidade também é ter algo de valor. Viver a plena paz que só Deus pode nos dar também é algo de valor. Viver tranquilidade em casa, no seio familiar, durante o café, almoço e janta, também é algo de valor. Aleluia, aleluia. Então que ideia é essa de Deus? Em mexer com o faraó, tu acha que eu não questionei? Senhor, me ajuda a entender. E Deus ministrava o meu coração, eu compartilho com vocês. Tudo isso que faraó representa ainda estava vivo, e o povo sabia disso. E o fato de faraó ainda estar vivo, nós iremos descobrir ao decorrer da mensagem, daquilo que nós lemos, que faraó ainda conseguia manipular o povo à distância. Pesado isso aqui, mas é fato. Diz o texto sagrado que Deus vai mexer com faraó, e o mesmo agora se mobiliza. Não entendendo o que havia acontecido, ele se move, junta ali o seu exército, ou parte do seu exército, os melhores homens, como queiram. E quando ele está se movendo em direção ao povo, diz o texto sagrado, que essa mobilidade de faraó para encontrar com o povo percebe que faraó está ao alcance da sua visão. O que acontece com esse povo? O povo entra em colapso emocional. E o que isso significa, eu vou ler para vocês. Versículo de número 10, do capítulo de número 14. E chegando faraó, os filhos de Israel, levantaram os seus olhos dentro do campo de visão. E eis que os egípcios vinham atrás deles. O que tem de tão tremendo nisso, pastor? Não vi nada demais. Beleza, deixa eu te explicar. O povo que estava na frente ficou com medo de quem estava vindo lá atrás. Então quem está vindo lá atrás parece que consegue manipular emocionalmente quem está na frente. Quem está lá atrás, você já deixou há muito tempo essa situação, mas ficou ponta solta. Existem alguns assuntos que se for entrar agora, mexe contigo ainda. Só que eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus chegou lá em Betânia, você conhece a história, Betânia, Marta, Maria, Lázaro, estado de putrefação dentro do sepulcro, a gente conhece aqui. Se há alguém que não conhece, fica tranquilo que não vai ser difícil você compreender. Jesus chegou lá em Betânia, onde está o corpo? Onde é que vocês colocaram? Está ali. O que é que ele diz? Tirai a pedra. Simples, quem colocou tem que tirar, não foi ele que colocou. Se foi vocês que colocaram, então vocês tiram. Então eles tiraram a pedra. Mas o que disse Marta, o que disse aquela mulher para Jesus? Senhor, já cheira? O que antecede o corpo de Lázaro ereto, em pé, o milagre, foi algo que inicialmente incomodou. Mas ninguém quer enfrentar inicialmente aquilo que incomoda. Mas após esse tratamento inicial daquilo que incomoda, depois vem o milagre. Pastor, explica melhor para eu entender? Beleza. Existem situações que Deus quer entrar para resolver, só que você escapa e não quer porque traz incômodo. Mas se isso não for tratado agora, você não vê o milagre. Você está se esquivando já tem um tempão. Você sabia que já era para você ter procurado os pastores para fazer um gabinete e você está se escondendo? Você vê pessoas passarem pelas águas e você está aqui um tempão e ainda não se decidiu, porque você ainda não foi fazer um gabinete, porque dependendo do assunto vai trazer incômodo e você não quer se expor. Eu sei que essa hora quase ninguém vai dar glória porque vai ficar pensando. Não tem problema, eu já passei dessa fase, fique tranquilo, ok? Sério mesmo, é para você pensar mesmo. Mas existem assuntos que Deus quer tratar na minha vida e na tua vida, que inicialmente vai ter que mexer com a gente, não tem jeito. Mas depois você vai se deparar com o milagre de Deus. Então o que nós temos aqui? Deus está mexendo com o povo. O povo vai revelar o que estava dentro do coração. E o que estava no coração daquele povo? Uma ação manipuladora do passado no presente, tentando atrapalhar o futuro. Então Deus precisava arrancar isso de dentro do povo.
E a maneira ideal que Deus encontrou para fazer isso é mexer em assuntos que o povo no presente não queria que fosse mexido. Então, quando Deus mexe com isso, diz o texto que eles começaram a temer e começaram a entrar em colapso. Clamaram ao Senhor, mas não foi por muito tempo. Eles rapidamente se reportam a Moisés. Por que isso? Porque ao invés deles se manterem no posicionamento clamando a Deus para entender o que está acontecendo, eles se reportam rapidamente à liderança. E o líder Moisés agora começa a ouvir algumas verdades extraordinárias. Eu preciso compartilhar com vocês. Primeiro, verso 11: disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto. Primeira verdade que nós aprendemos aqui com esta declaração: eles estavam dizendo, melhor morrer escravo do que morrer cumprindo o propósito sendo livre. Olha a cabeça deles. Eles eram capazes de viver todo o retrocesso, debaixo de chicote no lombo, mas morrer escravo. Pois se eles morressem naquele lugar, eles estariam morrendo cumprindo um propósito estabelecido por Deus. Então Faraó manipulava tanto aquele povo à distância, que eles começaram a revelar quem realmente mandava neles. Eles ainda não haviam absorvido a liderança, não somente de Moisés, mas a teocrática, a questão de Deus. Eles ainda estavam presos às questões emocionais e subjugadas a Faraó. Aí eles se reportam a Moisés e começam a dizer, era melhor ter morrido lá. Por que você fez isso? Por que você nos tirou do Egito? Sabe o que eles estavam dizendo para Moisés? Tudo o que está acontecendo foi você que inventou. Porque você teve essa ideia? Sabe qual era a intenção de Moisés? A intenção de Moisés era atrapalhar ou ajudar? A intenção de Moisés era atrapalhar ou ajudar? Ajudar. Só que quando a pessoa não consegue compreender a ajuda, até quando você se dispõe a ajudar e não acontece da forma que ela quer, você deixa de ser anjo e se torna Satanás. Quer descobrir alguém? Se ela realmente fecha contigo, é só você dizer para ela não. Acabou. Você rapidamente vai perder a auréola e vai ganhar uma imagem terrível. E vão começar a dizer, fulano, demônio puro, poderia ter me ajudado e não me ajudou. Deixa eu te falar uma coisinha que talvez não te disseram, mas eu vou te dizer. Mas eu acho que disseram, você esqueceu. Eu vou trazer a memória. Você sabia que quando Deus trava algumas questões na nossa vida, principalmente de algumas pessoas que poderiam fazer por nós e não fizeram, você sabia que Deus está dando a mim e a ti o que eu particularmente chamo de autonomia espiritual? Não de rebeldia, mas autonomia. O que isso significa? É que você vai sair da beira do caminho, da dependência da esmola dos outros, e vai buscar aquilo que você precisa buscar. Porque você pode se tornar um dependente contínuo daquilo que estão te entregando. E aquilo que um ser humano te entrega pode ser muito bom, mas é limitado. Quer um exemplo disso? Abraão, quando despede Agar e Ismael, o que ele entregou para Agar e Ismael? Pão e um odre de água. Amém ou não amém? Era algo ruim ou era algo bom? Algo bom, mas é limitado, sim ou não? Sim. E o que Deus entregou para Agar? O que Abraão entregou? Um odre de água. Bom, limitado. O que Deus entregou? Uma fonte de água. Então, quando nós geramos expectativas no gênero humano, pode ter certeza, é bom, mas é limitado. Só que o que Deus está tentando dizer para mim, para você, na verdade está dizendo, é você e eu que precisamos tentar entender a cada dia, é que eu e você precisamos compreender os ensinamentos divinos. Teve gente que não te ajudou, e glória a Deus por isso. Porque pelo fato dessas pessoas não terem te ajudado, você correu atrás, você se mobilizou, você foi batendo em outras portas, você foi se movendo, você foi se comunicando, você foi orando mais, você foi se movendo mais. Pastor, que palavra é essa? É essa mesmo. Você vai viver coisas extraordinárias esse ano, porque teve pessoas que Deus teve que dar uma segurada um pouco, porque senão você ficaria totalmente dependente dessas pessoas.
Eles se reportam a Moisés e começam a colocar a culpa na gestão daquele homem. Moisés, quando ouve tudo isso, não fala nada. Dobre atenção, a gente está fechando isso aqui. Fechando aqui na frente. O verso 12 diz assim o texto sagrado: não é, eles falando ainda, não é esta a palavra que te temos falado no Egito. E o que eles estão falando há muito tempo? Qual é a palavra que eles estão dizendo? Está no verso 12. Dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Deixa eu te revelar um negócio que está explícito no texto. Vai aparecer agora um grupo pessimista. Eles vão se revelar. E é no versículo 12, pastor. Eles se revelam no versículo 12 dizendo assim, ó: não é isso que a gente tem falado contigo desde a terra do Egito? O que é isso? O que isso significa? Simples, o texto é autoexplicativo. Tem uma meia dúzia aqui de otimista que está buzinando o ouvido de Moisés e tentando contaminar o ouvido de tantas outras pessoas, dizendo: isso não vai dar certo, isso não vai. Só que eles estão desde o Egito falando isso. Deixa eu tentar aqui desenhar o quadro para você ver. Eles estão saindo do Egito, tem meia dúzia dizendo: a gente está indo, mas não vai dar certo. A gente está indo, mas não vai dar certo. Moisés, eu acho que isso não vai dar certo. A gente está indo, estão indo, mas não vai dar certo, não vai dar certo. Mas não vai dar certo, não vai dar certo. Tem alguém entendendo isso, não tem? Por quê? São pessoas carregadíssimas de espírito negativista. Não é outro espírito. É a mesma aplicação que é feita e é dada àqueles 10 espias que de forma muito negativa e pessimista tiveram a respeito daquilo que foi visto na terra que mana leite e mel, salvando ali Josué e Caleb. Os demais diziam isso: não tem como, não tem jeito. Isso, espírito negativista. Indivíduos que têm acesso às coisas extraordinárias da parte de Deus, só que não conseguem enxergar a mão de Deus e a provisão divina. Eles estão andando em direção àquilo que Deus tem para eles, mas eles não conseguem enxergar que vai dar certo. Pastor, o que eu faço com essas pessoas? Nada, mas eu vou te dar aqui uma receita simples. Qual receita? Aprenda a ser seletivo e não individualista. O individualista, ele é construtor de uma própria bolha. O individualista, ele tem uma grande dificuldade de socializar-se com os indivíduos, é verdade. Mas o indivíduo seletivo, ele pinça pessoas para trazer para o seu rol de relacionamento. Muita coisa você deixou de viver porque você deixou de ouvir plenamente a voz de Deus e ficou ouvindo a voz da dúvida. Tem gente aqui assim, não está lá fora não, está aqui. Situações que você poderia ter desfrutado em 2024. Você estava no centro da vontade de Deus, firme ali, ó, pá! Não, Deus está comigo, é isso aí. Não foi emoção, não foi doideira, não foi nada. Não foi aquele sonho de barriga cheia, nada disso. Deus falou contigo, você é isso aqui, eu vou nisso. De repente, ó, eu já vi fulano, já era. Eu já vi Beltrano, já era. Cuidado porque já era. Se você for nessa, e você com a plena convicção que foi Deus que falou. Como é que você muda de opinião de uma hora para outra, se você disse que foi Deus que falou contigo? Como a voz do homem consegue ter mais força do que a voz de Deus na tua vida? Eu tenho uma opinião, ela é muito pessoal, e respeito as dos demais. Estou aberto a você conversar comigo pós-culto. Mas a opinião minha, David Alves da Silva. Eu não tenho dificuldade de compartilhar com você aquilo que Deus falou que vai fazer na minha vida. Não tenho. Por que, pastor, tu vai falar no dia que eu falar para você o que Deus disse que vai fazer na minha vida, e pelo fato de eu falar com você, o homem, o inimigo, seja lá quem for, conseguir destruir aquilo que Deus liberou, eu deixo de adorar quem me prometeu e vou adorar aquele que obstruiu o caminho. Não tem como, pastor. Se o Deus falou que vai fazer na tua vida, tu pode contar para mim, pode contar para... Não conta para ninguém. Ok, é um particular de cada um. Mas se este alguém que você contou conseguir impedir você alcançar o que Deus falou, é só você fazer a matemática. É só você fazer a matemática. É só você fazer a conta. Eu não vou falar para fulano que fulano o quê? Que força que ele tem? Como é que acontece isso?
Como é que Deus falou um negócio e um mísero mortal tem poder de obstruir o caminho daquilo que não tem como? Se foi Deus que falou contigo, você está certo que foi Deus, que se levante o inferno, eles não terão sucesso. Ai, eita glória, o que Deus falou ao teu respeito, o inferno não vai impedir, o inimigo não vai impedir, nada impedirá o que Deus prometeu a você. Quem acredita nessa palavra? Não vai, pastor Eli, não tem como. Se Deus falou, está falado. E terminamos. Essa meia dúzia existe. Esses pessimistas estão infiltrados em setores da terra, do bairro, das famílias e triste em algumas igrejas. Para ser mais cirúrgico, em alguns departamentos. Tem sempre uma meia dúzia que vai dizer, não vai dar certo. Isso está esquisito. Não vai dar certo. Isso está estranho. Não vai dar certo. Eles disseram isso para Moisés. Porém, fique de pé, por gentileza. Esse assunto acaba. Todos receberam a informação privilegiada. Não esqueça disso. Quando Deus falou com Moisés, lá no início do capítulo de número 14, Deus disse para Moisés falar com o povo. Então todos receberam informações privilegiadas. Eu disse para vocês que iria explicar por que isso. Vocês percebem que o que está acontecendo gerou desequilíbrio emocional e espiritual e retrocesso e mente escrava no povo, exposição de falta de credibilidade naquilo que Deus havia prometido no povo. Eles expressaram tudo isso. Só que Moisés, que teve também essa informação privilegiada, vai agir totalmente diferente. E aí não basta você ter informações privilegiadas da parte de Deus. É o teu comportamento que vai dizer o quanto você crê. Salmo capítulo de número 46, verso 10. Aquietai-vos e... Beleza, eu vou contar de 1 a 3, você vai dizer, aquietai-vos e sabei. Amém? 1, 2, 3. Para aí, vamos de novo, 1, 2, 3. Comportamento e consciência. Aquietai-vos, comportamento. Sabei, estar cônscio. Aquietai-vos e sabei. O que isso significa? Que o meu comportamento revela o quanto eu creio. Todos tiveram informações privilegiadas, mas cada um se comportou de uma maneira. Moisés se comportou totalmente diferente. Que pergunta é essa que o senhor está prestes a fazer? É mais ou menos o que você imaginou, mas eu irei fazer da mesma forma. Qual é o teu comportamento depois que Deus dá a você informações privilegiadas daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele vai fazer? Você entra em colapso, entra em desespero, ou é como Moisés, uma voz ativa em meio aos desesperados? Moisés se torna uma voz ativa em meio aos desesperados. O que ele fala ali, não é porque ele era santarrão, não é porque ele teve informações da parte de Deus. Que informações eram essas? Olha a pauta aqui. Tudo que está acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas. Então quando você tem essas informações, o teu comportamento tem que ser diferente. Você está arrancando os cabelos, está desesperado, está doido, está aloqueado. E Deus está dizendo, segura a onda, eu não te avisei que ia acontecer isso. Segura a onda, eu não falei que ia cuidar de tudo. Segura. Eita glória, eita glória. Moisés libera uma palavra de ordem. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje Ele realiza. Porque os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês irão ver para sempre. O que Deus está dizendo para nós, que a provisão que Ele libera sobre a nossa vida está pautada, linkada a um comportamento que precisamos expressar no meio do caos. Se você está em meio à crise e acredita na provisão divina, você precisa se comportar totalmente diferente. Se há em nosso meio pessoas que estão passando por isso, eu quero orar por você. Pastor, quero. Porque você precisa ser essa voz ativa em meio ao caos. O inimigo não pode ficar ditando as regras na tua vida.
Satanás não pode ficar ditando as regras no meio da tua casa. Você precisa ser essa voz ativa em meio ao desespero, em meio ao caos. Talvez a família, a maior parte, a maioria da parentela, não sei, estão apresentando comportamentos totalmente antagônicos àquilo que Deus falou. E você está calma, gente. Aí alguém olha para você: por que você está calma assim? Tu não vai fazer nada. Aí você diz assim: é porque Deus já falou que estava no controle. Você não vai quebrar as coisas. Eu vou quebrar nada. É porque Deus falou que estava no controle de tudo. Você não vai fazer nada. Eu já estou fazendo, me comportando de acordo com aquilo que Deus disse que iria realizar. Então, em meio ao caos, em meio à falácia, em meio ao burburinho, em meio à tempestade, você precisa ser uma voz ativa. Feche os olhos, por gentileza. Deus, se há em nosso meio pessoas que estão precisando se posicionar, sendo voz ativa em meio ao caos, em meio ao desespero, seja com teus filhos, Senhor. Ajuda, capacita, que eles venham assumir essa postura em meio a toda essa turbulência, pois o Senhor tem nos avisado, tem nos orientado, e nesta noite não será diferente. Nós iremos nos comportar de acordo com aquilo que o Senhor tem nos dito. Pai amado, que venhamos assumir a nossa postura. Eu creio, Senhor, que sairemos daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos, porque esse assunto acaba hoje. E se o assunto acaba hoje, nós não podemos nos desesperar mais. Chega. O Senhor põe um ponto final nessa questão hoje. Não é amanhã, é hoje. Eita glória. É hoje, Senhor, que o Senhor resolve tudo isso. É hoje que vem provisão, ó Deus, da tua parte para a nossa vida. É hoje, Senhor, que o Senhor determina todas as coisas e põe no eixo, e põe em seu devido lugar tudo aquilo que precisa estar em seu devido lugar. É hoje. E também nós iremos, ó Pai, nos debruçar na tua vontade, na tua palavra, assim liberando palavras, Senhor, de autoridade sobre as questões que estão diante de nós, crendo, ó Deus, que o nosso comportamento também revela o quanto cremos em Ti, pois nós não seremos atingidos, ó Deus, pelo adversário. Ao contrário, nós iremos viver a tua vontade, e o inimigo será envergonhado como sempre foi. Se você acredita nesta palavra, levante uma de suas mãos, por gentileza, e glorifica e enalteça, porque hoje Deus está pondo ponto final nesse assunto. Hoje Deus está finalizando essas questões. Hoje tem vitória da parte de Deus para a tua vida. Hoje Deus define todas as coisas.